paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Espero que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar. No fim, tudo fica bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não chegou o fim. No fim, tudo fica bem. Toda prova, no final, fica bem, amém? Eu quero deixar para você hoje esta palavra que fala assim, em João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui, Deus está falando do Espírito Santo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender quando era Deus falando comigo e quando era a minha mente, quando era a minha própria carne. Por muito tempo, por anos, eu fiquei nesse dilema. Eu ouvia a voz de Deus, mas eu não queria acreditar que era Ele. Eu não me achava digna de ouvir a voz do Espírito Santo. E por muitas vezes o Senhor mandava eu dar um recado, profetizar, passar alguma mensagem para alguma irmã, e eu me acovardava, não ia. E o Senhor depois me cobrava isso, me cobrava em um preço alto. E eu não ia, porque eu falava, não, eu tinha medo, e eu falava, vai que não é de Deus, vai que é a minha vontade. Irmã Ivane, como que isso mudou? E outras vezes eu obedecia, e eu ia mesmo com muito medo, mas eu sim dava o recado, príncipe. E um dia eu estava na igreja. Eu já havia, e eu via antes, né, falar que a gente tinha que pedir discernimento a Deus. E eu comecei esse processo de pedir, de orar, pedindo, Senhor, me faça entender o que é a tua voz, o que é apenas a minha mente. Eu comecei a pedir a Deus discernimento. Gente, isso é fundamental na vida do crente. Discernimento, para não cair na lábia de... Ei, príncipe! Para não cair na lábia de qualquer pregador, na lábia de qualquer profeta, falso profeta. Porque às vezes não é nem o profeta que é falso, a profecia que está errada, né? Então você tem que ter discernimento, porque o inimigo ele vai vir disfarçado, o anticristo vai vir disfarçado, e nós não podemos nos enganar. Então por isso que temos que pedir a Deus discernimento. Enfim, e uma vez eu estava no culto na minha igreja, e o pastor chamou todos os casais para ir lá na frente para poder orar. Nesse tempo eu ainda não era casada, como já contei, meu casamento foi luta, orei muito. Assista o vídeo aí, Vencendo a Carência e a Solidão, 12 anos orando, pedindo a Deus o meu esposo. Enfim, e eu estava no culto, e o pastor chamou todos os casais e eles foram. Eu estava no último banco da igreja, no último mesmo. A igreja um pouquinho grande. E bem, vem cá, filho, vem. E aí, hoje meus cachorros estão terríveis. Todo dia, né, gente? É filho mimado. E aí aí foi todo mundo, ficou. Aí o pastor mandou fazer um círculo e mandou a igreja ficar de pé, que a gente ia orar por todos que estavam ali na frente, todos os casais. E eu fiquei de pé. E o pastor começou a orar e ele começou a falar assim, e Deus manda um anjo para que aqui no meio de voz e tal. Começou a orar, falar em anjo, falar em Espírito Santo de Deus. A gata, agora é a gata. E aí começou a falar em Espírito Santo, e eu fechei meu olho orando, e de repente eu vi na frente, lá onde estava o pastor, onde estava aquele povo, aquele círculo de pessoas casadas ali, eu vi um homem de branco andando entre eles. E nesse momento foi justamente quando Deus falou assim, Deus manda o pastor falou, Deus manda o Espírito Santo dele aqui entre nós. Aí começou a falar, né? Quando ele falou assim, eu vi um homem andando em volta de cada casal. Ele estava em círculo, aí tinha, e o homem estava dentro daquele círculo, andando por eles assim.
E eu vi, mas eu não via o rosto assim perfeito. Eu não via traços, não via. Só eu sabia que era uma figura de um homem. E quando eu, com uma veste grande assim, meio que branca, meio que, sabe, eu não via detalhes, mas eu sabia que tinha algo ali diferente, algo sobrenatural ali. E eu via aquela pessoa. Mas meu olho estava fechado. E eu falei assim comigo. E a minha filha estava do meu lado. E eu pensei só na minha mente. Isso é coisa da minha mente. Quando eu falei assim, aquele homem que estava bem longe mesmo de mim, lá na frente, o som ligado da igreja, o hino tocando, o pastor orando, ele parou de andar entre os casais e ele olhou para mim, na minha direção, e sem abrir a boca, ele falou assim: você sabe que eu estou aqui, com um tom de autoridade. Quando ele falou assim, eu tava de pé, eu gritei, e os meus olhos estavam fechados, mas eu vi aquele homem, e sem ele abrir a boca, eu também ouvi ele. Quando ele falou assim, quando ele parou, olhou pra mim e falou isso, eu tive um impacto tão grande, e eu dei um grito: ai, meu Deus! E eu caí pra trás. Ainda bem que a cadeira tava atrás e eu sentei. Daquelas cadeiras que tinham fofinha. Bem, mamãe tá falando de Deus, vem cá. E eu caí pra trás, caí sentada, eu gritei: ai, meu Deus! Aí a minha filha falou: o que foi, mãe? O que foi, mãe? E eu fiquei toda me tremendo: ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, misericórdia, perdão. Dali eu comecei a entender o que era minha mente e o que era de Deus. Foi um processo. Então, é difícil? É sim. Você tem que pedir a Deus discernimento, porque não vem de ti, vem de Deus. Não adianta você querer ser a talzona, o talzão que você sabe que você... A gente não sabe de nada. Tudo é dele, pela misericórdia dele. E depois disso... Mas você ainda tem que vigiar. Não ficar segura, achar que tudo é de Deus. Não. Vigie, preste atenção. Mas Deus, ele fala assim contigo. Ele fala através de um louvor. Tu tá ouvindo um hino e Deus, ele não é de te ficar fazendo aqueles discursos longos, não. Talvez sim, né? Mas pelo menos comigo, uma frase, ele já diz praticamente um livro todo. Às vezes eu tô aqui e vem aquela voz e diz algo tão simples, uma pequena frase, e já me responde um montão de coisas. Passa um livro assim na minha mente de todas as respostas que ele tá me dando através de uma frase. Ele não precisa ficar se explicando, não. Meu Deus, Deus é tão lindo, tão soberano, tão poderoso, que com uma frase ele resume tudo. Um livro, ele resume tudo aquilo que tu quer saber, aquilo que tu precisa saber, não aquilo que tu quer, aquilo que tu precisa saber. E foi isso. E hoje, Deus, ele pode falar contigo através de um louvor, através da sua palavra. Gente, isso aqui é Deus, porém, falando conosco. Mas tem hora que quando você lê, você sente que é Deus chamando a sua atenção. Você sente que é Deus lhe fazendo uma promessa. Você sente que é Deus te dando um avivamento. A palavra de Deus é viva, viva. E às vezes, até você olhando uma paisagem, você ouve a voz de Deus. Mas você tem que ter discernimento. Para Deus falar contigo, não é só através de outra pessoa, do homem. Não. Deus pode falar contigo entre você e ele. Não espere só recado de profeta. Muitas vezes nem vem de Deus, nem procede do Senhor. Aí você frustra, fica bravo porque não aconteceu. Porque muitas vezes você está buscando na fonte errada. A fonte é Deus, o próprio Deus. Você não precisa mandar recado por ele através de que já morreu, através de santo. Não, é entre você e ele. Busca, é só você. A ponte é entre você e ele. E ele quer falar contigo. Quando eu digo santo, eu não estou aqui para poder julgar nenhuma igreja. Eu estou falando de
comunicação, intimidade com Deus. É só você e ele, você não precisa ter quem faça, vai lá, ore por mim. Você mesmo pode orar. Claro que é bom a gente orar um pelos outros, mas ore também. Busque você ouvir a voz de Deus, intimidade com Deus e discernimento. Porque muitas vezes você ouve uma coisa, você ouve aquilo que você quer ouvir, a sua mente projeta aqui o seu cérebro, aquilo que você quer ouvir e você pensa que é Deus. Você quer confortar o seu eu, o seu ego. Não tem nada não, tá tudo certo. Tô fazendo isso aqui, mas tá certo. Essa roupa não incomoda Deus. Eu tô ouvindo, às vezes não é de Deus, não é Deus, é você, a sua mente querendo massagear o seu ego. E não é Deus. Muitas vezes não é Deus. Então você tem que pedir a Deus discernimento para não cair nesse laço. O laço da mente, o laço do engano. E vem da sua mente. Então cuidado, vigie, vaso. Mesmo você que hoje já tem discernimento, cuidado para não cair. Porque a gente é falho, a gente é carne. Às vezes a minha vontade, a tua vontade está tão alta que confundimos com a voz de Deus. E precisamos vigiar e pedir a Deus discernimento. Tome posse dessa palavra, amém? Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente.